Bom, pessoal, boa noite para todos. Vamos deixar ela gravada, né? Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre a situação de aprendizagem 5. É bem mais simples, pessoal. A gente viu ali que eu falei, a SAP 4 era bem complexa, né? Bem um pouquinho mais complicada. A SAP 5 já é um pouco mais tranquila, pessoal. A gente vai falar sobre correias, né? Que hoje boa parte aí das transmissões aí que a gente tem, né? Tem por engrenagem, mas boa parte delas é por correia. A gente vai ver aí um pouco mais sobre essas relações de transmissão aí. E a SAP envolve, por exemplo, um cálculo aí de correia, né? Então, vou compartilhar a tela aí, pessoal. Vamos ver o que se pede aí. Então, o nome da SAP, pessoal, chama adaptação técnica use com critério, né? Olá, professor. Estou com um problema no setor de fabricação de fixadores para a linha moveleiro, que está ocorrendo lá. Na bateria de furadeiras, a máquina que faz os furos para a cama, a de tags FA07, ela encontra-se parada, pois suas correias rebentaram e não há nenhuma no estoque. E não há no estoque uma para reposição? Não, apenas encontramos um par de correias em V A70 que é similar. Então, como você saberá se pode utilizar? Farei uma capacitação sobre os elementos de transmissão. Não, mas o responsável pela manutenção foi até o almoxarifado e encontrou um par de correias em V A70, que é similar, mas com um comprimento maior. Como ficou em dúvida sobre a especificação da correia, ele solicitou uma capacitação sobre elementos de transmissão ao projetista da manutenção. O assunto vocês estudarão, além da teoria sobre as características, aplicação e seleção de elementos de transmissão, realizaremos uma atividade prática. Então, você aprenderá sobre a definição do perfil das correias e a escolher o diâmetro das polias de uma furadeira de bancada. Sim, isso vai ser muito importante porque eu tenho que fazer os cálculos da distância entre os centros das polias para verificar a possibilidade de se adaptar o par de correias em V a 70 até que as originais cheguem. Tenho que aprender a calcular a distância entre os centros das polias para verificar a possibilidade de adaptar a que temos até que cheguem às novas. Para executar esse cálculo, você precisa determinar o comprimento da correia. Com o valor obtido no cálculo, eu tenho que compará-lo com a distância disponível na máquina, que é de 690 milímetros, e definir se elas podem ou não ser utilizadas. Bom, pessoal, a primeira etapa aí, né, vocês vão definir o perfil das correias e o diâmetro das polias, conforme especificações. Isso aqui vai ser só ver aqui, ó. Bom, isso aqui, pessoal, vocês vão fazer lá na aula presencial, né? Então vai ter esse exercício, só que ele também vai servir de base para o nosso exercício aqui à distância. Então vocês vão, a partir desse exercício aqui, vocês vão então escolher a melhor correia, né? A partir de uma polia, escolher então qual é o tipo de correia que vocês vão utilizar, né? Qual é o tamanho correto aí. Essa é na presencial. Então aqui, pessoal, o que vocês vão fazer aí nessa segunda parte, determinar aí o comprimento máximo, né? Determinar aí o comprimento máximo de uma correia em VA70 e realizar o cálculo da distância entre centro das polias, usando os dados disponíveis na tabela do anexo 2. Então tem aqui o anexo 2. Então, por exemplo, a correia em V do tipo A70, igual ele falou, ele tem 1.752 milímetros de comprimento, né? Qualquer correia ali, vamos usar um formato de um círculo ali, ela tem ali um comprimento total. Essa correia em V que foi especificada, ela é de 1.752 milímetros, né? Então, vou determinar esse comprimento. Já tem aí, né? E comparar o resultado, né, entre o centro das polias com a distância entre centro disponível na máquina FA07, né? Então, aqui é o seguinte, pessoal. A gente sabe que essa correia, então, ela tem 1.752 milímetros de comprimento. Então, a partir desse comprimento aí, eu vou ver, então, qual que é a distância. Essa distância que eu tenho é de 692, né?
Então, então aqui eu, então o que que consiste, pessoal? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Ah, não, peraí. Então, vocês lembraram que lá no almoxarifado, né, na situação de aprendizagem, eles têm uma correia em VA70. Essa correia em V, então, ela tem um comprimento de 1752 milímetros. E a partir dele, então, eu preciso descobrir qual é a distância entre centros. E a distância entre centros é por essa fórmula aqui, ó. Então, é o comprimento tabelado, que é esse valor, dividido por 2 menos 0,785, né? Vezes o diâmetro da polia menor, mais o diâmetro da polia menor, né? Mais, vezes, né? Depois aqui mais o diâmetro da polia maior menos o diâmetro da polia menor ao quadrado, dividido por 2 vezes o tamanho padronizado, né? Então aí eu consigo determinar a distância entre centros, né, das duas polias, para saber então se essa correia que tenho lá disponível no almoxarifado, eu posso utilizar ela ou não. Pelo que eu sei lá também, diz que a distância entre centros das polias é 690. Então tem que achar se essa correia então permite essa distância entre centros. Se for menor, beleza. Se for maior, então não posso utilizar essa correia, né? Bom, e como é que eu vou então calcular essa primeira correia aí? Então, por isso que eu falei, eu preciso utilizar os primeiros dados aqui, ó. Tem que achar os primeiros dados aqui, ó, que é esse aqui que vocês vão fazer na aula presencial. É, e no caso aqui, ó, é 1100, é um motor de meio cavalo, né, meio CV. Então ele gira 1160 e o outro gira 400. Então é a polia movida dividido pela motora, né? Então a movida dividido pela motora vezes o outro diâmetro, que no caso aqui, ó, ele é de 65 milímetros, que é o diâmetro externo mínimo, né? Então, o diâmetro externo mínimo aí, ó, se eu, por exemplo, pegar uma correia que é do tipo A, né? É A do tipo o AV70, então é 75 menos 10. Então, uma das polias é 65 milímetros, né? E a outra vou calcular por essa fórmula aqui, ó. Então, que é N1 sobre N2, D2 sobre D1. Então, como eu sei que então aqui, como é então D2, então é igual a 1160 dividido então por 400 vezes 65. D2 então é igual a 188,5 milímetros, certo? Então, a partir dele, eu vou colocar então esses valores nessa fórmula aqui, ó. Jogo então aqui, ó. Jogo nesse valor e vou verificar. Se o meu i, então, for maior do que 690, que é a distância entre centro da polia ali, se ele for menor, eu posso utilizar essa correia. Se for maior, então não posso utilizar. Então é isso aí que eu tenho que fazer essas verificações, né? Então eu vou jogar na fórmula aqui e verificar. O D2, então, aqui eu sei que ele é 188,5 e o outro é 65, o diâmetro menor. Então aqui é igual a
Então aqui ele é 65, esse outro aqui 188,5. Certo? 65, 188,5. E aí, pessoal, então eu vou falar aí sobre as relações de transmissão, né? Porque muitas coisas que são movidas aí é utilizando correias, né? Bom, então a relação de transmissão, né, pessoal, que a gente viu ali, é a razão entre o diâmetro da polia movida pelo diâmetro da polia motora, né? Como é visto aí nessa fórmula abaixo, né? Então, eu preciso de saber, por exemplo, a velocidade, né? Pode ser velocidade linear, né? Que é a tangencial, ou a velocidade angular, ou também a minha rotação. Posso correlacionar um com o outro também. Então, eu correlaciono a velocidade com o diâmetro das minhas polias. Então, por isso eu chego nessa forma aqui, ó, relação de transmissão. Pode ser o angular de um sobre o outro, ou relação entre os ângulos, né? Ou dos diâmetros, né? Então, aí eu tenho essa. Tá vendo? Então, por exemplo, tem uma polia motor aqui, ó, tem um diâmetro da polia de 300 milímetros e a rotação dela é de 600 RPM. E da movida é de 100 milímetros de diâmetro e 1.800, por exemplo, de rotação. Então, a partir disso aí eu acho, então, qual que é a... No caso aqui, ela é de 3, né? Uma relação de transmissão é de 3. Então, eu consigo achar uma relação de transmissão, ou também posso achar ou a rotação ou o diâmetro de um com o outro também. Bom, é esse aqui, pessoal, então a gente pode ter uma relação um para um, né? Que são os mesmos diâmetros aí, né? Então tem o diâmetro da polia da motora com a movida são iguais, né? Então os diâmetros são iguais, as velocidades, por consequência, vão ser iguais. Então vai ter uma relação de um para um aí, né? Então a diâmetro de um com o outro é o mesmo, né? Então essa é a relação aí de transmissão, né? A gente vai ter que um é maior do que o outro, no caso da polia motora aqui, né? É, a polia motora vai ter rotação igual a N1 e diâmetro de 150. Então, qual vai ser a rotação então, da outra polia movida se o diâmetro então, for de 75? Então, a partir desses dados, eu posso então estabelecer qual que é, por exemplo, a velocidade então da minha polia motora, né? Então, é só fazer a relação, rotação da movida pela motora é igual a diâmetro da movida dividido pela motor. Então, 1.000 dividido por N2 é igual a 75 sobre 150. Faz a multiplicação em cruz, então dá 1.000 vezes 150 dividido por 75. Então, sei que a polia a velocidade da polia motora é de 2.000 RPM, né? Então, eu tenho a relação. Também vai ter o igual, vai ter agora que a polia motor ela é menor o diâmetro, né? Então, qual que vai ser aí, ó? Eu tenho da polia motor o diâmetro de 100 milímetros, uma rotação de 500. Qual vai ser a rotação da movida se ela tem um diâmetro de 200? Então, N1 sobre N2, né? Então, N1 é 500, N1 da motora, N2 da movida, o diâmetro da movida pelo diâmetro da motora, né? Então, só fazer aqui, ó. Então, 500 sobre N2, que eu quero descobrir, sobre 100, igual a 150 por 100. Multiplico em cruz aqui, né? Então, dá 500 vezes 100, né? Vai dar 500 vezes 100 dividido por... perdão, aqui é 150, pessoal. Tá errado aqui. Vai dar 250 aí. Aí dá a relação, né? Bom, então para fazer essa transmissão, eu preciso então utilizar um elemento. E o elemento que a gente tem de transmissão é a correia, né? Então a gente pode fazer uma transmissão direta, que é por engrenagem, né? E pode também fazer de forma indireta, que é pela correia, né? Bom, a gente tem a correia, pessoal, de seção aqui trapezoidal. Então a gente tem da seção tipo A, B, C, D, E, cada uma com suas dimensões de trapézio, né? Bom, e com essa tabela aqui, ó, por exemplo, a partir de um a gente acha, por exemplo, cruza as informações de potência com rotação, eu acho melhor correia se utilizar. Então, por exemplo, eu quero utilizar uma correia para uma potência de 5 cavalos e 1.100 RPM de rotação. Qual o perfil que eu devo utilizar? Então, primeiro, acha a potência aqui que está no eixo Y, então 5 cavalos. O meu RPM que eu vou girar ela é de 1.000. Então, aqui, ó, tá na região, ó, da correia perfil B.
Então, aqui o perfil B é o mais indicado para essas duas condições, né? Para uma potência de 5 CV a 1100 RPM. Então, quando a gente também, pessoal, como a gente determina o diâmetro mínimo, né, ou nominal de uma polia motora, né? Quando a gente não tem referência, né, do tamanho da polia motora, né, para comparar, pois é um projeto novo de melhoria, a gente pode recorrer a uma tabela padrão e ela fornece um diâmetro mínimo que pode ser utilizado para polia motora, né? Então isso não também quer dizer que não possamos utilizar um diâmetro um pouco maior, né? Então sabendo desse perfil, a gente já tem os dados para utilizar essa tabela. Então, por exemplo, se o meu perfil da correia é do tipo A, e meu diâmetro externo mínimo ela é de 75 então, milímetros. Então, 75 menos 10, então minha polia motora vai ser de 65. Né? Então, por exemplo, naquele exemplo da SAP, a gente sabe como é que o perfil é de. Como é que a gente sabe que o perfil é A? Justamente por aqui, ó. Cadê aqui, ó? Quais são os dados que a gente tem, ó? De potência e de rotação, ó. Meio CV, 1160, ó. Ó, 1060, meio CV, ó. Então, meio CV tá bem aqui entre 0 e 1, né? Meio CV e 1100 ppm. Então, vai dar bem na região aqui do perfil de correia A. Então, por isso que é de diâmetro externo mínimo 75, como é uma polia do tipo V, ó, subtrair 10. Então, 75 menos 10, 65 milímetros para a polia, para o diâmetro da polia motora. Aí, a partir dele, eu parto para essa relação aqui, ó, parto para essa relação aqui entre a relação de transmissão, né, que é a motora sobre a movida, o diâmetro da movida sobre a motora, eu acho então o diâmetro da movida, né, que é de 188,5. Né? Então aqui eu acho, a partir dessa relação, eu acho o diâmetro da outra polia, e aí sim eu parto para aquela outra equação que é essa daqui, né, onde eu acho a distância entre centros. Se ela é menor, como eu falei, se ela é menor do que 690, eu posso utilizar a correia, se não, não posso utilizar. Então, vou ter também para B, lá, 730 eu diminuo. Se for uma polia plana, eu somo, né? Então, por exemplo, no caso da perfil da correia A, se for polia V, eu subtraio 10 de 75. Caso contrário, se for polia plana, eu somo 75 com 8. E além disso, também vai ter um diâmetro externo mínimo aí, ó, por exemplo, 75, né? Então tem que ter essa noção aí. Bom, empregando-se então a tabela anterior, então a gente escolhe o diâmetro mínimo da polia menor, de acordo com o perfil da correia. Né? No caso do diâmetro nominal da polia menor é 130 menos 12,5, 117,5. Então, como falei, a partir dele você acha o segundo diâmetro, aí você acha as outras relações aí. Então, com a aplicação da fórmula, a gente calcula o comprimento da correia, né, que é observado aí na tabela. Então, cada perfil de correia vai ter um comprimento aí adequado, né. Então, a gente tem aqui 2 vezes I, que é a distância entre centros, mais 1,57 vezes D2 mais D1, mais D2 menos D1 ao quadrado, dividido por 4 vezes L, ou 4 vezes I, que é a distância entre centros. Joga, então, todos aqueles exemplos calculados aqui, né? Dessa aqui específico, não da SAP, ok, pessoal? A gente chega nessa forma aqui. Ó. Aí cada um aqui vai ter, ó, vai ter um comprimento, ó, que já é tabelado. Então, por exemplo, aquele da SAP, que é a A70, é 1752 milímetros. Então, a distância entre centros, que já vai ter com a tabela, aí é só isolar o I daquela fórmula, vai ter essa daqui, ó. Aí acho, a distância entre centros. Então, aqui, pessoal, tem exercício de passagem aí, que não é pontuado. Então, aqui, pessoal, vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, não deixe de procurar. Tá bom, pessoal? É isso aí, então. Vou desejar a vocês uma boa noite. Fiquem, então, todos com Deus e até a próxima.